Eles vão rir de você, eles vão te julgar, eles vão te criticar. Mas poucas pessoas vão chegar e vão te dar real, vão falar isso para você. Vão falar que talvez o maior culpado pela sua estagnação e pela falta de resultado é você mesmo. Eu passei por isso em 2022. Eu tinha talvez o meu melhor momento na empresa, faturávamos milhões de reais todos os meses, 45 pessoas no time, e quando isso acontece, você começa a ver somente o resultado, você começa a ficar soberbo, aí você acha que você sabe tudo, que você toma as melhores decisões, você começa a centralizar isso dentro da empresa, as ações, você começa a controlar as pessoas, e essa é uma das principais armadilhas, porque nesse momento o resultado que está vindo, tu não consegue ver que o resultado ele pode piorar tendo esse tipo de atitude. Você vai ver depois de um tempo. Então, a partir do momento que você começa a ter esse tipo de atitude negativa, você começa a construir um resultado daqui a alguns meses negativo. E só depois você se dá conta. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, se você hoje está pensando em começar um projeto, mas esse projeto não sai do papel, você procrastina, talvez, acha que a falta é de dinheiro, a falta é de pessoas boas, ou o mercado não está pronto, tenha certeza que é você mesmo o maior entrave para esse projeto acontecer. Se a sua empresa já está andando, já está tendo resultado, ela poderia ter muito mais resultado se você resolvesse algumas questões internas. Questões a nível de identidade, de crenças, questões a nível de pensamentos, o que você pensa de fato, né, acredita de fato, e quais são as emoções que norteiam o seu processo de decisão. Eu quero te falar um pouco mais sobre as decisões negativas que eu tomei, as decisões ruins, desculpa, que eu tomei com base em emoções negativas no passado. Então, com base no medo, você protege o seu dinheiro. Quando você protege o seu dinheiro, você deixa de fazer investimento em novos projetos na empresa. E talvez esses novos projetos são projetos que vão substituir no futuro projetos atuais. Porque esse projeto atual que você está hoje, talvez ele não é sustentável no futuro. Então, talvez um novo projeto ele vem para substituir, para dar mais gás na empresa. O que funciona em 2021, funcionava em 2022, 2023, não funciona mais em 2025. Principalmente quando a gente está falando de mercados altamente escaláveis, como o mercado que a gente utiliza através do marketing digital, né, infoprodutos, educação, inteligência artificial. Então, quando você está nesse tipo de mercado, nesse tipo de jogo, as coisas mudam do dia para a noite. Então, você precisa ter esse compromisso com a inovação. E para inovar, você precisa investir dinheiro. E aí você precisa estar confiante, você precisa estar tranquilo e sereno para que o medo não interfira nesse processo. E aí vem a questão da autossabotagem, que ela é invisível, você não consegue ver. E muitas vezes o pensamento lógico, você se dá uma explicação e parece que tem muito sentido. Olha, você dá uma explicação para você mesmo, você coloca no papel e você pensa assim, olha, é por isso que eu não estou tomando essa decisão. Só que você precisa ter uma percepção de qual emoção que você está naquele momento para tomar essa decisão. Porque se você tiver com medo naquele momento, pode ter certeza que a decisão não vai ser a melhor decisão a ser tomada. Talvez o medo ele vai te segurar estagnado, na zona de conforto, então você não vai fazer o investimento que é necessário, você não vai fazer algo novo, porque você já está fazendo algo que está dando certo. Para que eu vou deixar de fazer algo certo para fazer algo que eu não sei se vai dar certo? Era isso que eu pensava. E era essa história que eu me contava. E naquele momento o resultado continuava vindo, só que depois de alguns meses o resultado começa a diminuir, começa a ficar mais preocupante, e aí tu gira uma bola de neve negativa. Então, comece entendendo primeiramente que as tuas emoções, na hora de tomar uma decisão, elas precisam ser emoções de
empoderamento. Você precisa estar tranquilo, relaxado, você precisa estar motivado, com coragem, né, com o coração, dizendo, não, isso aqui vai dar certo. Você tem que estar com esse fluxo de energia fluindo para o positivo. Se você tiver com medo, com raiva, com algum tipo de culpa, algum tipo de sentimento negativo interno, tenha certeza que a maior parte das decisões que você vai tomar vão ser decisões ruins. E isso eu falo com experiência própria, de quem já teve altos e baixos dentro dos negócios. Então eu já paguei um preço alto para descobrir o que eu vou te falar aqui nesse vídeo. E os pensamentos automáticos negativos são o primeiro gatilho para uma emoção negativa também. E aí um pensamento negativo, uma emoção negativa, uma decisão mal tomada, mal feita, muitas vezes custa dinheiro, custa tempo, pode custar até mesmo a tua própria empresa ou o teu próprio projeto. Ou, quiçá, se você não começou, talvez a sua própria vida profissional. Talvez chegue daqui a alguns anos, você se arrependa de não ter feito algo. Então pense que quando você cultiva pensamentos de sucesso, quando você começa a acreditar que você de fato tem condições, mesmo que você não saiba fazer algo, digamos que você queira entrar no mercado digital, mas você não entende nada de tráfego, nem pago, nem orgânico, não sabe qual produto começar, não sabe se começa no Instagram, no YouTube. Quando, mesmo você não entendendo isso, mas você acreditando que você pode aprender a fazer isso, você já tem um primeiro caminho a ser trilhado, que é o conhecimento técnico de como que funciona o marketing digital. Então você vai começar a estudar cursos, livros, estudar vídeos gratuitos, como esses que eu estou gravando aqui no YouTube. Então você começa a estudar, trazer aquele conhecimento para dentro de você. Então quando você começa a cultivar bons pensamentos, trocar os pensamentos negativos, aqueles que te deixam mal, aquele pensamento que te deixa com medo, com raiva, aquele pensamento que te deixa com culpa, tu troca por pensamentos bons, você começa a criar um novo caminho para a sua vida. E aí você começa a tirar aquele projeto do papel, a sua empresa que antes estava travada começa a destravar, a sua empresa que talvez antes pudesse estar no negativo começa a ter mais resultados e começa a entrar no campo positivo. Então entenda que os pensamentos, o que você pensa, o que você cultiva aqui precisam ser pensamentos conscientes. Não podem ser pensamentos automáticos, reativos. Quando você tem consciência sobre os seus pensamentos, você consegue se visualizar como uma pessoa capaz, competente, e você consegue trocar crenças negativas, como, sei lá, talvez eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, dinheiro não é para mim, não foi feito para mim, talvez essas crenças negativas em relação ao dinheiro, eu não sou capaz, eu não consigo, eu já errei antes, comece a trocar essas crenças por crenças positivas. Olha, eu não tenho dinheiro nesse momento, mas eu sou uma pessoa rica porque eu conheço os meus valores, o meu potencial, eu não desisto, eu continuo em frente. Então você começa a mudar os seus pensamentos, o que você acredita, e a sua energia muda, suas emoções mudam, e o seu processo de tomada de decisão fica mais claro, mais consciente. E quando você toma uma boa decisão, tudo ao seu redor muda. As pessoas certas começam a aparecer, o projeto começa a dar certo, começa a ter resultado. Então não tem a ver apenas com a parte técnica, tem a ver com a parte comportamental, com a parte de crenças, de identidade, toda essa questão interna que você precisa desenvolver ao longo dessa jornada. Você precisa sair daquele papel de vítima, certo? Para o papel de protagonista. O que é o papel de vítima? É aquele papel do, mas aquilo ali não deu certo antes, tu vê, eu não tenho dinheiro, eu nasci numa família isso, eu nasci naquilo, eu tenho azar, eu isso, eu aquilo, as pessoas só riem de mim, me caçou. Então isso é um papel de vítima. O tempo todo os pensamentos, a mente buscando te fortalecer negativa, te reduzir, né? Te fazer pensar de forma negativa. O que é um papel de protagonista?
Ah, eu não entendo dessa parada de marketing digital, por exemplo. Tá, mas eu vou buscar entender. Se eu começar a estudar, eu vou aprender, eu vou colocar em prática, eu vou sair do zero. E daqui a algum tempo eu vou me tornar especialista em algo. Então você começa a trazer você para o campo do protagonismo, né? Eu faço, eu vou aprender, eu sou bom, eu tenho condições, mesmo nesse momento talvez não tendo tantas condições financeiras, eu vou dar um jeito, eu vou encontrar um caminho, certo? Então você sai daquele estado negativo da vítima e vai para o estado positivo do protagonista. E o protagonista ele não olha para os erros como faz a vítima, ele olha para as soluções. Então, quais são as soluções que o protagonista tem em mente, na mão, para romper essas barreiras e esses obstáculos? E parece um pouco assim, ó, bom demais, simples demais o que eu estou talvez trazendo para você aqui, mas quando você muda pequenos pensamentos que são destrutivos, né? Então, poucos pensamentos que são destrutivos, você começa a implantar pensamentos mais fortalecedores, você consegue se enxergar, começa a se enxergar como uma pessoa de sucesso, uma pessoa vencedora, você começa a ter novos comportamentos. Pequenas mudanças internas, elas vão te trazer grandes mudanças externas ao seu redor. Vai começar a vir o dinheiro que não vinha antes, as pessoas boas vão começar a te cercar, vai começar a aparecer grandes oportunidades. Então, você precisa entender que o que acontece ao seu externo, ao seu redor, ele é apenas reflexo de como que você está se sentindo dentro, internamente. Então, invista nessa transformação interna. Medite, se esse for um caminho, sente toda manhã, se você tiver um espaço com silêncio, feche o olho, relaxe, comece a pensar em coisas positivas. Aqui dentro, tudo começa com o pensamento positivo, não é só pensamento positivo que traz resultado, mas o primeiro passo está nos pensamentos. Se você começa a mudar aqueles pensamentos negativos por pensamentos positivos, você começa a se sentir melhor, você começa a tomar melhores decisões. Essas decisões, elas, quando executadas, elas são executadas com mais energia, com mais conhecimento. Você começa a atrair melhores oportunidades, melhores pessoas. Então, pensa comigo aqui, tudo começa no pensamento positivo, mas ele não pode parar aqui, ele precisa continuar vindo pelas emoções, indo pelos comportamentos que você tem, pelas ações que você executa, né, pelas habilidades que você vai adquirindo ao longo do caminho, e elas precisam se traduzir em ações práticas, ações que entreguem o resultado. Então, esse é o ponto principal desse conteúdo aqui. Entenda que para você mudar o seu resultado externo, você primeiro precisa mudar o seu resultado interno, certo? Comenta aqui embaixo desse vídeo o que está te impedindo de ter resultado hoje mesmo. Eu mesmo vou te responder, vou buscar te ajudar de alguma forma, contar alguma experiência a mais que eu tive. A gente está junto nessa jornada. Se você gostou desse conteúdo, curta ele, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém que esteja passando por esse caminho hoje. Eu te agradeço por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.